Olá, estamos aqui com a Frente Parlamentar Ambientalista para mais um bate-papo sobre projetos de lei que afetam a nossa vida e que dizem respeito ao futuro do Brasil, o futuro que queremos para a nossa sociedade, um futuro inclusivo, mais verde, mais azul. E o tema de hoje é a água. Nós temos tramitando no Congresso Nacional vários projetos de lei que dizem respeito à governança da água, ao acesso à água, ao saneamento, e as políticas públicas que tratam desse recurso natural essencial à vida, cujo acesso é direito humano. Então, para falar sobre esses projetos de lei, a gente está com o Ângelo Lima, que é secretário executivo do Observatório da Governança da Água, que reúne diversas organizações em torno desse tema, das quais a SOS Mata Atlântica também é membro e participa nesse monitoramento do avanço das políticas públicas que tratam da governança da água no país. Então, Ângelo, obrigado por estar conosco aqui, e eu queria começar esse bate-papo com você falando sobre a importância do projeto de emenda à Constituição, a PEC número 6, que se encontra na Câmara dos Deputados e que inclui na Constituição Federal o acesso à água potável dentre os direitos fundamentais dos brasileiros e brasileiras. Esse projeto de lei ele foi aprovado em 22 de março do ano passado, por unanimidade no Senado, mas, infelizmente, na Câmara dos Deputados, ele não avança, né? Nós estamos aí num esforço conjunto para que esse projeto ande e seja aprovado. Eu pergunto a você, Ângelo, qual a importância dessa PEC para a gestão da água no Brasil? Bem, Malu, inicialmente obrigado aí à Frente Parlamentar Ambientalista, a SOS, pelo convite. E acredito muito que, para além, inclusive, da gestão das águas, o reconhecimento da água como a água potável como direito humano é muito importante para a sociedade brasileira, para a população brasileira. Afinal, foram a partir de marcos, né, de mudanças que fizemos e conquistamos nas nossas leis. Podemos falar, inclusive, da nossa lei maior, a Lei 9433, que, inclusive, vem da Constituição brasileira, do avanço da democracia brasileira, a importância de termos marcos como esse, porque é a partir disso que se pode estabelecer políticas públicas para garantir, inclusive, água potável para toda a sociedade brasileira. A universalização do serviço de abastecimento de água. Nós temos ainda 35 milhões de brasileiros sem acesso à água potável, o que é um absurdo. Então, de um lado, primeiro, pode garantir que as políticas públicas, né, sejam construídas a partir disso, para garantir que as pessoas, esses 35 milhões, recebam e tenham água potável. E, de outro lado, tem uma importância muito grande, porque tem ameaças no Congresso brasileiro de querer tornar a água como mercadoria. E, ao colocar o direito da água, inclusive complementando a visão que a Constituição brasileira tem da água como bem público, e a Lei 94 também, né, trata a água como bem público, colocar a água potável como bem direito humano coloca ainda mais resistências para que a água seja tornada uma mercadoria. Afinal, com a sociedade brasileira tão desigual do ponto de vista da sua renda, a desigualdade de renda que existe no Brasil, criar mecanismos como esses, marcos como esses, garantem que a gente possa atingir a universalização, né, da água, do direito à água potável para todos. E a Frente Parlamentar Ambientalista tem vários grupos técnicos, né, grupos de trabalho sobre temas estratégicos para a sociedade. Um deles é o GT Água, Gênero e Segurança Climática, do qual nós participamos, e nesse GT, coordenado pela deputada Thalíria Petroni, do Rio de Janeiro, nós estamos fazendo um esforço para a aprovação da PEC número 6, não é?
mas principalmente para fortalecer a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é essa lei que você estava citando, Ângelo, a 9433 de 1997. Essa lei, que é o marco da governança da água no Brasil, né, na gestão de recursos hídricos no Brasil, ela traz alguns princípios fundamentais. Em primeiro lugar, a gestão participativa, descentralizada e integrada da água, e que a prioridade da água, de acordo com essa política, são os usos múltiplos, e que em casos de escassez e crise hídrica, essa prioridade de uso, então, é para o abastecimento humano e a dessedentação de animais. Mas, apesar disso, e falta dizer também que essa lei ela inova ao trazer para a base da governança e da gestão da água a bacia hidrográfica como unidade de planejamento. Então, ela passa a reconhecer a dinâmica da natureza em vez da dinâmica político-administrativa. Mas a gente tem tido alguns ataques aos princípios dessa lei, e um deles, principalmente, foi de que, no momento de crise hídrica, a Agência Nacional de Águas, a ANA, na crise hídrica do qual a região sudeste, a bacia do Paraná, sobretudo, vem enfrentando, né, a maior seca dos últimos 90 anos, a Agência Nacional de Águas e o IBAMA perderam a prerrogativa de definir critérios para os reservatórios de água, e isso passou a ser definido, então, pela ANEEL, pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Como é que você vê isso, Ângelo? Eu diria, essa quebra, né, na governança da água e por uma visão de um único usuário, que é o setor elétrico, não é? Veja, nós no Brasil passamos por já 3 modelos de gestão de recursos hídricos. Os 2 primeiros modelos, eles se mostraram inapropriados, inadequados para resolver os problemas coletivos, né, de garantia, inclusive, dos usos múltiplos. E exatamente esses 2 modelos anteriores, antes da Lei 9433, eles centralizavam na mão do governo. Primeiro, era só os governos que tinham o poder de fazer a gestão, e depois, no segundo momento, essa centralização era para beneficiar apenas o usuário hidrelétrico da produção de energia no Brasil. E isso se mostrou com o aumento da demanda de usos múltiplos diversos, como na indústria, no abastecimento, no lazer, na pesca e outros usos, né? E mesmo os usos para o ecossistema aquático, esses 2 modelos se mostraram inadequados. Portanto, ferir agora um modelo que avançou, que foi fruto de uma conquista da sociedade brasileira, fruto de uma evolução, de um aperfeiçoamento desses modelos de gestão anteriores para uma gestão integrada, participativa, descentralizada, é completamente equivocada, porque não vai atender e não conseguirá, né, atender a esse objetivo da Lei 9433, que é fundamental, porque todos os usos precisam ser garantidos. E é claro que, em caso de escassez, como você disse, né, abastecimento humano e matar a sede dos animais é prioritário. Mas, em condições normais, é fundamental que os usos múltiplos sejam garantidos. E, de outro lado, mesmo numa situação de crise, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e o IBAMA têm competências já demonstradas em outras crises para resolver essas crises. Não é possível colocar, de forma alguma, um único setor usuário para resolver uma crise que tem que ser garantia, né, que tem que ser discutida de forma a criar menos conflitos para todos os outros usos, menos conflitos possível.
E, nesse caso, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico tem competência, tem credibilidade para gerir essa crise, para administrar uma crise, e isso já foi demonstrado, inclusive, na própria crise do Paraíba do Sul, onde a ANA realmente conseguiu fazer esse trabalho. Então, portanto, é um equívoco colocar um único usuário, né? É como se tivéssemos colocando a raposa para tomar conta do galinheiro. Isso é muito grave, sobretudo no momento em que a participação da sociedade, a participação da comunidade científica e os olhares integrados para a gestão da água vêm sendo cada vez mais fragmentados, não é, Ângelo? Você veja que, por exemplo, as primeiras medidas tomadas pelo atual governo federal na sua gestão foi de acabar com a participação da sociedade nos conselhos deliberativos, como o CONAMA, né, como o Conselho de Cultura, Conselho de Saúde, e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos também foi esvaziado da sua premissa fundamental, que é aperfeiçoamento da política pública de gerenciamento dos recursos hídricos. Nesse sentido, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos não ouviu previamente, não participou das discussões de um projeto de lei 4546 que tramita na Câmara dos Deputados, que foi chamado pelo Ministério de Desenvolvimento Regional de um marco hídrico, como se o Brasil já não tivesse, há mais de 2 décadas, a Lei das Águas, né, a Política Nacional de Recursos Hídricos, e ele fere essa política em seus princípios fundamentais. Eu quero que você comente isso, mas traz num equívoco técnico, inclusive, como um instrumento de gestão, que a Política Nacional de Recursos Hídricos tem os seus instrumentos de gestão, né? O plano de bacia, cobrança pelo uso da água, enquadramento dos corpos d'água, sistema de informação, traz mais um elemento que seria a tal outorga onerosa, como um instrumento de gestão e centraliza a tomada de decisão, ou seja, implode a Política Nacional de Recursos Hídricos. Eu gostaria que você comentasse sobre esse PL 4546. Veja, na realidade, o que a gente vem, assim como aconteceu na gestão ambiental, a partir do Ministério do Meio Ambiente, nesse governo federal atual, na realidade, no fundo, começava e já tinha sinais de que isso poderia acontecer, como está acontecendo também na gestão de recursos hídricos. A gente não pode deixar de falar da mudança do sistema nacional. A primeira questão foi a mudança do Sistema Nacional do Gerenciamento de Recursos Hídricos, do MMA, do Ministério do Meio Ambiente, para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Ali já tinha um sinal. Depois foi isso que você comentou, a diminuição de instituições dentro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? Inclusive com a perda de vagas para organizações da sociedade civil. Depois vem essa regulamentação aí da criação dessa Câmara Técnica para resolver, colocando uma Câmara Técnica para resolver uma crise hídrica, colocando um usuário para tomar conta, um único usuário para tomar conta dessa crise. E agora, né, por último, nós temos esse PL 4546, que, sem dúvida nenhuma, não podemos cometer o equívoco de repetir, ele não é um novo marco. O novo marco, o marco da gestão de recursos hídricos é a Lei 9433. Portanto, essa é a nossa defesa, né, da Lei 9433. É a partir dela que a gente tem que evoluir, não regredir, porque esse PL 45, não retroceder, né? Esse PL 4546 ele retrocede em vários aspectos. Primeiro, assim, ele cria uma política nacional de infraestrutura hídrica. Nós temos alguns desafios nas obras de infraestrutura hídrica? Temos, mas isso poderia ser resolvido
com uma simples resolução, chamando os comitês de bacias, onde tem essas obras de infraestrutura, para tratar da gestão dessas obras de infraestrutura hídrica. Não precisaria de uma nova lei para isso. Segundo, ao inserir, e ele comete um segundo equívoco, o MDR, ao governo federal, a propor esse PL, ao inserir nesse PL 45 e 46, exatamente isso que você falou, artigos que ferem completamente a Lei 9433, a democratização, a possibilidade de democratização da gestão de recursos hídricos. Porque, muito embora a nossa gestão descentralizada e participativa não significa já necessariamente que a gente tenha uma democratização, mas abre o espaço para isso. É a partir daí que a gente tem que evoluir, que a gente tem que avançar. Não é retroceder, porque, por exemplo, dentro do PL, eles falam de construir planos de infraestrutura hídrica. E nesse PL, quem é que propõe, quem é que está colocado para elaborar esses planos? Só os governos. Isso volta lá ao tempo do Código das Águas, do modelo centralizador que a gente tinha, onde era só os governos que faziam os planos. Hoje, quem faz os planos são os comitês de bacias, por exemplo. Elaboram e aprovam o plano, inclusive discutindo com a sociedade local. Então, um dos ataques desse PL 45 e 46 é retirar o poder dos comitês de bacias de aprovar os planos de bacias. Será o Conselho Nacional de Recursos Hídricos que aprovará o plano de bacia. Imagine, uma bacia do São Francisco, um comitê de bacia do São Francisco, são representantes daqueles estados ali, dos 6 estados e do Distrito Federal, instituições locais, regionais, que atuam, que trabalham, que conhecem a bacia do São Francisco. Aí você vai jogar um plano de bacia para ser aprovado no Conselho Nacional, onde, no máximo, a gente teria 2 ou 3 pessoas que atuam e conhecem, de fato, a bacia do São Francisco. Como assim? Um equívoco grande, tirar o poder dos comitês de bacias, e isso, infelizmente, poderá, inclusive, se estender aos conselhos estaduais, aos comitês de bacias estaduais, porque abrindo essa possibilidade, com essa proposta, e a gente é contrário a ela, poderá isso abrir, inclusive, para os estados. Tanto é que, por exemplo, um dos desafios a gente vê da gestão de recursos hídricos na governança é que, muitas vezes, os estados também têm atacado, por exemplo, a gestão de recursos hídricos. Agora mesmo, no Rio Grande do Sul, o governo não vai poder receber recursos do PRO-Gestão porque está usando recursos do PRO-Comitês, o governo estadual do Rio Grande do Sul, para outras fontes, para outros custeios, e não usando para a gestão de recursos hídricos. E essa questão absolutamente, e aí, inclusive, se combina muito a importância com essa PEC de garantir o direito à água potável como direito humano. A água, porque, ao propor e tentar colocar a outorga onerosa, é mudar completamente de uma forma disfarçada, ou tentando mudar de uma forma disfarçada, de tornar a água como mercadoria. E aí fere completamente a Constituição brasileira, porque a água é um bem público, e fere também a Lei 9433, porque a Lei 9433 mantém a água como bem público. Ao criar a outorga onerosa, ela cria a possibilidade de um usuário, mesmo que temporariamente, seja dono da água. E isso não pode ser assim, não é assim, não está colocado dessa forma. Porque, por exemplo, o que é essa outorga onerosa? Um usuário que pede 10 litros por segundo para o seu uso, e vai lá, o estudo mostra que ele pode, o órgão gestor pode conceder essa outorga, esse uso da água por esse usuário com 10 litros por segundo, mas esse usuário, no meio do caminho, vê que ele só precisa usar 5 litros por segundo. Essa outorga onerosa, o que faz? Esse usuário que pediu 10 e está usando 5
5, ele mesmo pode negociar esses 5 litros por segundo com qualquer outro usuário, sem passar por uma discussão dentro da própria bacia, dentro do próprio comitê, olhar o balanço hídrico e ver se, de fato, ele vai estar... Realmente, ele pode negociar isso para qualquer usuário. Essa água não é dele, essa água tem que retornar para o órgão gestor e, a partir disso, o órgão gestor fazer um balanço, olhar a bacia e é esse órgão gestor, inclusive olhando o plano de bacia, é que vai decidir para onde vai essa água, e não um único usuário criando o mercado da água de uma forma que, inclusive, poderá... E vejam, o grande problema, inclusive, que a gente tem é que no Brasil a gente não tem os órgãos gestores com um quadro real, exatamente um quadro realmente de dados realmente reais e dados atualizados de quantos usuários estão utilizando a água. Ou seja, a gente não tem um balanço hídrico de disponibilidade e demanda atualizado. Existe aí inúmeros usuários que não estão cadastrados nos estados e mesmo em rios de domínio da União, portanto, isso poderá gerar um grande conflito. Houve um estudo na bacia do São Francisco, que na parte alta do São Francisco, ali, inclusive na bacia onde teve uma crise hídrica na Bahia, cerca de 200% dos usuários não estavam cadastrados e eles estavam utilizando água. Portanto, é muito perigoso, é um grande risco. Além de ser um equívoco do ponto de vista constitucional, poderá essa criação da outorga onerosa gerar ainda muito mais conflitos, e a gente viu pelos dados da Comissão Pastoral da Terra que de 2018 para 2019, em 2018 tinha 278 conflitos pelo uso da água, em 2019 já tinham 479 conflitos pelo uso da água. Portanto, essa outorga onerosa além de afrontar a Constituição brasileira, é um risco e poderá trazer ainda mais conflitos pelo uso da água, porque nem todos os estados, nem todos os órgãos estaduais, os órgãos gestores e mesmo a ANA não consegue ainda ter um quadro real dos usos, da quantidade de usos que a gente tem nas bacias hidrográficas. É muito importante esse aspecto que você traz, sobretudo quando a gente tem um projeto de lei que é fruto unilateral, né? Não foi discutido, não foi debatido com a sociedade, e nem com os comitês de bacia. Nós acabamos de sair do Encontro Nacional de Comitês de Bacia, realizado lá em Foz do Iguaçu, com a presença de quase 300 comitês de bacia oficialmente instituídos no país, e vários fóruns estaduais de comitês e conselhos estaduais de recursos hídricos, como o Conselho Estadual de São Paulo, do qual a SOS Mata Atlântica é conselheira, repudiaram esse projeto de lei, assim como o Ministério Público e várias organizações. Então, a gente espera que a Câmara dos Deputados rejeite esse PL, escolha e acolha um relator com uma relatoria que rejeite, né, pelas inconstitucionalidades, pelos problemas e conflitos que pode trazer. Mas eu gostaria de falar nesse momento agora, já que o nosso GT ele é água, gênero e segurança climática, nós estamos na década da restauração dos ecossistemas, né? E num momento de grande emergência climática. E também no momento de reafirmar a nossa democracia. Estamos num momento eleitoral no país. Como é que você vê a água na agenda política eleitoral, Ângelo? Você acha que a água, essa política pública de recursos hídricos, tem recebido a atenção dos candidatos, das candidaturas? O que a gente pode fazer para que os futuros parlamentares e os atuais que vierem a se reeleger
assumam essa causa como uma causa de fato prioritária para a sociedade, não só quando falta água na torneira ou quando os rios extravasam de suas calhas na forma de enchentes e eventos extremos climáticos. Bem, primeiro, a gente sabe que tem guerreiros e guerreiras, e na frente, inclusive na frente parlamentar e ambientalista, que abraçam a causa ambiental e das águas. Mas ainda somos poucos, ainda somos muito poucos. É preciso que a gente trabalhe bastante para, e isso estou falando de todos nós, inclusive, para construir um diálogo com várias candidaturas da necessidade e da importância de colocar a água como uma agenda estratégica de desenvolvimento, e desenvolvimento social, desenvolvimento ambiental, desenvolvimento econômico. Porque se a gente não tem gestão e não coloca a água como uma agenda estratégica, por exemplo, tivemos aí a crise hídrica na região sudeste. A crise hídrica fechou a hidrovia Tietê-Paraná, a hidrovia Tietê, e gerou isso, a perda de 4.000 empregos, e a hidrovia teve que mobilizar aqueles que faziam transporte, teve que mobilizar 10.000 caminhões para fazer o que a hidrovia fazia. Gerou desemprego, quer dizer, problema econômico, e gerou problema social, porque gerou problema de desemprego. Então, portanto, a água está diretamente relacionada ao desenvolvimento. Do ponto de vista social também, a água, por exemplo, boa parte dos nossos leitos hospitalares estão ocupados com doença com origem na má qualidade da água e da falta de saneamento. Então, portanto, a água é fator de desenvolvimento. A gente sabe muito bem, por exemplo, do ponto de vista social, inclusive, especialmente as pessoas de menores renda, de baixa renda, a gente sabe que afeta, inclusive, muito a mulher. Você falou a questão de gênero, né? Porque, infelizmente, ainda na maior parte das famílias brasileiras, em boa parte, pelo menos, isso vem mudando, mas precisa mudar completamente, são as mulheres que se cuidam dos filhos. E aí o filho fica doente porque tomou uma água de má qualidade, e quem não vai para o trabalho normalmente é a mulher. E isso gera também problemas econômicos. Então, e do ponto de vista ambiental, a gente pode falar muitas questões. Isso de termos emergência climática, por exemplo, hoje, né, é fruto do desmatamento que a gente tem. Deixa eu só complementar um dado, Ângelo, que a gente está divulgando hoje, né? No dia 1º de setembro, né? 1º de setembro, que é o mês das árvores, mês de muitos rios, como Paraíba do Sul, Tietê, são celebrados em setembro. Mas o dado que a gente tem hoje do desmatamento da Mata Atlântica, no sistema de alerta de desmatamento da Mata Atlântica, é que, infelizmente, nós estamos perdendo, nesses últimos 6 meses, 117 campos de futebol de Mata Atlântica por dia. Foram 21.302 hectares de floresta perdidos, desmatados, nos estados que justamente estão sofrendo uma crise hídrica. Recordista de desmatamento, Bahia, na bacia que você citou, né? Bahia, Minas Gerais, onde estão as nascentes das grandes bacias hidrográficas, Paraíba do Sul, Cantareira, Doce, Verde Grande, São Francisco, né? Bahia, Minas, Paraná, Piauí e Santa Catarina. Então, essa crise está diretamente ligada ao desmatamento, e os sinais, né, de passar a boiada sobre a nossa legislação, de votar sem participação da sociedade, são refletidos aí na má qualidade dos rios e na falta de água em todas as nossas bacias hidrográficas, não é? Nós sabemos que é muito importante os projetos, né, que inclusive a própria SOS também implementa, que são projetos de restauração, porém a gente precisa parar com o desmatamento. Se a gente não parar com o desmatamento, a gente não vai conseguir alcançar esse passivo ambiental que a gente tem nas bacias hidrográficas. Porque, ao mesmo tempo que a gente está implantando e implementando projetos de restauração, o desmatamento continua. Quer dizer, você está falando aí de um dado hoje de aumento do desmatamento. Isso está acontecendo na Amazônia, isso está acontecendo no Pantanal, isso está acontecendo no Cerrado, na Caatinga e até no Pampa.
E isso tem muito a ver com com essa questão. E é interessante porque a mesma causa, né, tanto gera crise hídrica como gera enchente. Né? Por quê? Porque quando você não tem nenhum tipo de cobertura florestal, né, no caso da crise hídrica, em um manejo e uso adequado do solo, por exemplo, porque também, é claro, a gente sabe que a gente tem que produzir, mas tem técnicas para a gente produzir de forma a garantir a ter um plantio direto, por exemplo, sistemas de rotação, de rotatividade na pastagem, tem diversas técnicas e combinado, é claro, com a manutenção da preservação da mata ciliar, das áreas de preservação permanente, etc. Que tudo isso colocado no nosso Código Florestal, pelo menos o anterior, que era muito melhor do que o atual. Né? Portanto, esse manejo inadequado do uso do solo causa, porque essa água que vem, as chuvas, quando acontecem, essa água não infiltra. Né? E essa infiltração da água da chuva no solo é que faz garantir a quantidade de água no período seco, porque o período seco sempre virá. Né? Agora, a emergência climática mostra para a gente que os períodos secos poderão ter maior duração. Então, a gente vai precisar combinar exatamente essa política de garantir segurança hídrica, manejando bem o uso do solo, com restauração, e não é só, inclusive, podemos ter outros tipos de ação, mas principalmente a restauração, porque é ela que faz, e um bom manejo e uso do solo, porque é ela que vai fazer essa infiltração acontecer. Quando tem cobertura florestal, a infiltração da água no solo é 35% a mais, né, quando não tem cobertura florestal. E é a mesma causa das enchentes. Por quê? Porque, principalmente na área urbana. Ele chega na área urbana, por exemplo, se a gente falar de Belo Horizonte, 80% da área de Belo Horizonte está com os rios canalizados, fechados e abertos. 80%. 100% da área urbana de Belo Horizonte está asfaltada, permeabilizada, ou seja, a água não infiltra. Então, o que acontece quando acontece uma chuva? E como as chuvas estão mais intensas, essa chuva encontra um bueiro, infelizmente, muitas vezes cheio de lixo, enche a rua, enche a cidade, causa problemas sociais, econômicos, etc. Portanto, é fundamental que a gente pare com o desmatamento, né? Precisa o país pactuar um desmatamento, porque isso afeta a questão da água. A natureza na natureza está tudo integrado. A gente e essa história, inclusive, da gente ter a bacia hidrográfica como unidade de planejamento é fundamental, inclusive, para a gente compreender isso cada vez mais. Não há nada separado na natureza. Nós, aqui, de uma forma administrativa, acabamos compartimentando. E a gente não pode mais compartimentar, a gente tem que integrar as políticas. E a questão da água, inclusive, está associada à questão econômica, social e ambiental. Portanto, precisamos trabalhar e fortalecer, garantindo a democracia, claro, que isso é base para que a gente possa, inclusive, estar aqui discutindo e conversando sobre isso, é fundamental. E para além disso, dialogarmos com todos os setores econômicos, sociais, ambientais, organizações da sociedade civil, empresariais, etc., de que, se a gente não fizer isso, estaremos dando um tiro no pé. Né? E isso tem demonstrado, essas crises hídricas constantes, que cada vez mais são constantes. Agora, não passa quase um ano, a gente já tem uma outra crise hídrica, e muitas vezes no mesmo lugar. Por causa disso, porque esse modelo de degradação, de desmatamento, de achar que podemos desenvolver a qualquer custo, a qualquer preço, só está nos levando, na realidade, ao contrário daquilo que a gente pensa, né? Ou de que alguns, pelo menos, pensam. Muito importante esse trabalho do Observatório da Governança da Água, mostrando o retrato, né, os avanços da participação, da implementação desses instrumentos, ou mesmo da ausência dos instrumentos em sua totalidade em determinadas bacias, mas a gente traz aqui
um desafio e um chamamento, na verdade, para que mais parlamentares se juntem à frente ambientalista na próxima gestão, para que a gente tenha, de fato, a oportunidade de trazer propostas de agendas positivas capazes de nos levar ao desenvolvimento, à inclusão, né, hídrica, ao respeito e equilíbrio de gênero, mas principalmente para que a gente possa olhar para os rios do Brasil como espelhos do desenvolvimento que a nossa sociedade almeja. Hoje, quando a gente olha para os rios brasileiros, principalmente os rios urbanos, como espelhos, eles refletem a ausência das políticas públicas, né, ou o desrespeito à legislação, quer seja pelo desmatamento, pela ocupação de áreas de preservação permanente, que são as áreas de risco, pela ausência de saneamento básico, né? E aí a gente culpa o rio. Nós estamos a um passo aqui, eu gostaria de encerrar com uma mensagem de trazer para o nosso país o conceito dos rios como sujeitos de direito, dos elementos da natureza como sujeitos de direito, para que a gente tenha equilíbrio nos usos e que a gente venha falar de sustentabilidade de uma forma mais equilibrada e igualitária daqui para frente, né? Então, a gente espera que com debates como esse na Frente Parlamentar Ambientalista, com cartas que escrevemos, como a Carta de Desenvolvimento, Retomada do Desenvolvimento, que a SOS Mata Atlântica traz para os candidatos e candidatas nessa eleição, cartas onde o Observatório da Governança da Água mostra seus indicadores, seus posicionamentos sobre os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, ajudem os nossos parlamentares a representarem de fato a população. Muito obrigada, peço a Ângelo para fazer aqui suas considerações finais e que a gente possa estender esse papo sobre água, floresta e cidadania em outros podcasts da Frente Ambientalista. Muito obrigado pela oportunidade, é muito importante isso, e nós temos que realmente trazer mais parlamentares, e mesmo porque o que a gente quer construir sempre é um diálogo, com base na informação, com base na ciência. Por isso que, inclusive, o Observatório tem esse papel de monitorar e coletar indicadores para monitorar o nosso sistema, para identificar as lacunas. Não é na base do achismo que a gente pode mudar as coisas. Nós podemos mudar, podemos evoluir, podemos aperfeiçoar a nossa legislação, sem dúvida, mas principalmente ouvindo, né? E nesse caso aí é importante, sempre ouvindo esses atores. Nós temos hoje em torno de 40 mil atores diretamente envolvidos na gestão de recursos hídricos. Portanto, por onde começar uma discussão, né, de aperfeiçoamento da nossa legislação? Por isso que o Observatório, inclusive, né, ao criar o Guia de Monitoramento da Governança, coloca que são os membros dos comitês, os membros das instâncias que coletam esses indicadores, porque é a partir desse olhar que a gente precisa identificar as lacunas e aperfeiçoar a nossa gestão. Temos de tudo. A Lei 9433 é uma base importante, um avanço importante. Temos tudo para fazer a gestão funcionar, né? E acreditamos que esse diálogo com mais parlamentares, ampliando a participação na Frente Parlamentar Ambientalista no Congresso e também nos estados, será fundamental para a gente ter a água como uma agenda estratégica de desenvolvimento, né, e desenvolvimento sustentável, social, econômico e ambiental. Muito obrigada, Ângelo. Obrigado à Frente Parlamentar Ambientalista, a você que nos ouve, que participa conosco. Na hora de votar, escolha candidatos que atuam na Frente Parlamentar Ambientalista em defesa dos temas que nós trabalhamos, das causas que abraçamos, e não vote naqueles que desmantelam, que desmontam, que lutam contra as conquistas do brasileiro, da brasileira, de todos nós na Constituição de 88. Democracia, meio ambiente fazem parte da cidadania, da qualidade de vida e do futuro próspero que nós queremos. Obrigada a todos.